Há histórias que transformam vidas e a do Hospital Sobrapar, aqui em Campinas, é uma delas. Fundado em 1979, o hospital se dedica há mais de 4 décadas à reabilitação crâniofacial de milhares de pacientes que tiveram a dignidade e a autoestima recuperadas. E é essa história que você conhece hoje aqui no Campinas que deu certo. E para conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente conversa agora com o Dr. Cássio Eduardo Raposo do Amaral, ele que é cirurgião plástico, também filho do Dr. Cássio, fundador do Hospital Sobrapar. Doutor, muito obrigada, viu, por nos receber aqui. Um prazer para nós receber vocês aqui. Bom, doutor, fala então um pouquinho desse trabalho para a gente hoje. Quais são os principais casos atendidos por vocês e de onde vêm também esses pacientes? Nós formamos uma equipe multidisciplinar aqui no Hospital Sobrapar, que é composto por diversos profissionais, não só da medicina, como da odontologia, fonoaudiologia, serviço social, psicologia, fisioterapia, enfim, é uma ampla gama de profissionais que oferece um trabalho bem específico para as crianças que chegam do Brasil inteiro. Essas crianças, normalmente 80% da população atendida aqui são crianças, que elas têm, então, a maioria delas, deformidades congênitas, que nasceram com algum problema, alguma síndrome que afeta o rostinho, o crânio, e os tumores, né, os tumores ósseos, tumores em crianças e também em adultos, e os traumas, que são aqueles acidentes de automóvel, acidentes domésticos e mordeduras de animais, principalmente cachorro. E esses pacientes, doutor, vêm inclusive por convênio também do SUS, ou seja, esse atendimento é essencial também, não só para a nossa região, mas para todo o estado. O atendimento é 100% SUS e as crianças vêm do Brasil inteiro, porque muitas do tratamento que é feito aqui, muitas das cirurgias, são pouquíssimos lugares que oferecem, até mesmo tem determinadas cirurgias que só o Hospital Sobrapar faz no Brasil inteiro. Então essas famílias, elas acabam tomando conhecimento, né, do trabalho feito aqui na instituição por mais de 45 anos, e elas vêm dos lugares mais longínquos, inimagináveis de todo o Brasil, às vezes do interior da floresta amazônica, ou às vezes de países vizinhos. Elas vêm em busca de um sonho de ser tratado, né? Os pais, principalmente, né, trazem seus filhos com o sonho de ter os seus filhos reabilitados. Agora, o senhor comentou que algumas cirurgias são feitas exclusivamente aqui na Sobrapar, né? Quais são elas? O senhor pode detalhar para a gente? Sim, algumas delas, como tem uma determinada síndrome chamada síndrome de Apert. A síndrome de Apert, a criança nasce com deformidades no crânio, no rostinho, né, nas mãos e nos pés. A deformidade das mãos, ela pode ser em 3 graus, o grau 1 menos grave e o grau 3 o mais grave. No grau 3, todos os ossos da mão são fundidos e formam uma mão que é chamada na literatura como botão de rosa. A mão parece realmente um botão de uma rosa, de tão fechado que é. Os ossos são completamente unidos. E o que a gente consegue oferecer são 5 dedinhos para todas essas crianças. Então, isso é algo único aqui, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? São poucos serviços que conseguem oferecer 5 dedinhos para todas as mãos tipo 3 de Apert. Então, isso motiva as famílias a virem de lugares tão inóspitos, né, tão longínquos, em busca de ter as mãos reabilitadas, o crânio, a face, os pezinhos também, e em busca de um sonho, né, de se aproximar da normalidade o máximo possível. Agora, além dessas histórias, dessas transformações, né, doutor, vocês atendem também casos de crianças que foram atacadas por pitbull, por exemplo, por cães, e até aqueles pacientes que vêm de acidentes, né, que têm traumas também na face, também é uma recuperação importante feita aqui. Sim, a gente tem um convênio, né, com a Unicamp, que nós recebemos inúmeros pacientes que foram submetidos a um primeiro atendimento lá e tiveram o crânio removido para salvar o paciente por conta de um trauma crânioencefálico, um acidente de moto, um acidente de trabalho, uma queda de andaime. E eles fazem o atendimento, a neurocirurgia atua lá e para reconstruir eles mandam para cá para que a gente possa, então, reaver, né, a anatomia perdida, né, normalmente o osso. Porque a perda do osso
no crânio, ela tem um impacto muito grande, né, nesses pacientes. As pacientes elas perdem força, elas perdem a mobilidade, né, elas eventualmente afetam a fala. Então a reconstrução ela tem inúmeros benefícios para essa gama da população que sofre o trauma crânioencefálico. Além dessas pacientes que sofreram trauma crânioencefálico, nós temos aquelas sequelas, que são sequelas de queimadura, de diversos graus, né? Queimadura elétrica, queimadura por escaldo, né? Por água quente, que são encaminhadas aqui para depois de um atendimento inicial, para serem reconstruídas, porque muitas dessas têm dificuldade de movimentar o pescoço, movimentar os braços, abrir as mãos, e recebem todo o atendimento aqui. E como a senhora bem mencionou, né, as mordeduras de cães, também uma pequena gama da população, mais pediátrica até, que acabam tendo às vezes o lábio arrancado, o nariz arrancado, as orelhas, né, por um ataque de um cão bravo, né, que acaba criando uma situação trágica, bem devastadora para a família e para a criança principalmente. E o Sobrapar é uma referência em todo o país. Prova disso é que a gente está aqui agora com a Adriana, ela que é mãe do Miguel, de 7 anos. Eles vieram de Goiás para esse atendimento aqui no Sobrapar. Adriana, conta um pouquinho para a gente como é que começou a história de vocês aqui com o hospital, como vocês chegaram até aqui. Como você falou, né, nós somos de Goiás, próximo a Brasília, tinha tratamento lá, mas lá nós ficamos sabendo que era muito demorado o tratamento, tivemos boas referências aqui do hospital. Uma mãe de uma paciente, né, indicou, e da mesma cidade nossa, e marcou para nós aqui quando ele tinha 3 meses, foi quando ele já iniciou as consultas, já saiu com cirurgia marcada, então ele já, né, como ele nasceu com o lábio e o palato aberto, ele já saiu com a cirurgia do lábio marcada. Então com 4 meses ele fez a cirurgia do lábio e desde então a gente vem fazendo todo esse acompanhamento aqui no hospital. E hoje, com 7 aninhos, ele continua esse acompanhamento, né, como você disse. Como tem sido ver o desenvolvimento dele, a transformação também por meio desse trabalho? É importantíssimo, né? Porque aqui é um trabalho multidisciplinar. Então a gente, né, ele passa por médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos. Então é muito importante ver esse desenvolvimento dele e ver o tanto que ele está bem, o tanto que ele desenvolveu e que a gente sabe que ainda tem muito pela frente, mas que ele é tão bem tratado. Vale a pena vir de Goiás para esse atendimento? Vale a pena, sim. E você veio fazer o que aqui? Veio colocar aparelho? Colocar aparelho de cima fixo. Ah, é? E pra que é o aparelhinho? Para... Pra consertar os dentinhos. Pra consertar os dentinhos. E uma dessas inúmeras histórias com final feliz aqui na Sobrapar é a história do Carlinhos. E a gente vai conversar agora com a Adriana, a mãe dele que está aqui conosco. Adriana, obrigada também por falar com a gente. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal em casa a história do Carlos, como começou também o atendimento dele por aqui. Ah, sim, bom dia. O atendimento do Carlos, o Carlos veio aqui com 6 aninhos de idade. Ele veio transferido para Sobrapar. Ele veio com... Ele tem uma síndrome de Pfeiffer, grau 2, estava com os olhos para fora, a boquinha dele fora do lugar também. E o Dr. Cássio, ele foi fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Ele falou que ao tempo iriam fazendo as cirurgias do crânio, então foram feitas 3 cirurgias e a gente aí foi vendo assim que o resultado era maravilhoso. E há 2 anos passado, ele fez uma cirurgia que chama avanço. Esse avanço, ele colocou os olhos dele para dentro, ele trouxe a boca para o lugar certinho e foi maravilhoso porque a vida do Carlos se transformou. Agora mudou completamente. Tem mais amigos, não fica mais incluso, então ele tá incluído assim na sociedade, digamos. E em relação ao hospital, que você tem me perguntado, o hospital é maravilhoso. Dr. Cássio, principalmente, porque ele que está à frente de tudo. E o trabalho que é feito aqui é um trabalho maravilhoso.
É um trabalho que te dá, deixa assim a família com muita segurança. Então, quando você traz seu filho aqui, você não tem aquele receio. Será que vai dar certo? Será que vai ser funcional? Então, todas as vezes que foram feitas as cirurgias aqui, foram funcionais. Então, eles são muito dedicados, estão de parabéns, toda a equipe Sobre a Par. Desde ambulatório, recepção, até centro cirúrgico. Não só Dr. Cássio, porque é uma família. E o que eu acho mais assim, bonito, mais interessante, é que eles trabalham e eles não colocam só o saber deles, o entendimento que eles aprenderam. Eles trabalham com o coração. Então, eles trabalham com muito amor. Por isso que a Sobre a Par é a Sobre a Par. E a gente conversa agora com uma pessoa muito especial nessa história e essencial também, que é a doutora Vera, ela que é presidente do Hospital Sobre a Par e esposa também do Dr. Cássio, que fundou esse projeto. Doutora Vera, muito obrigada por nos receber aqui. Nós é que agradecemos a presença de vocês, é sempre uma alegria recebê-los aqui. Bom, doutora Vera, conta pra gente como foi a ideia da fundação desse hospital, qual que era a visão do Dr. Cássio quando ele fez, então, o início, a fundação desse projeto. Então, o Cássio, depois de se formar médico no Brasil e se especializar em cirurgia plástica, ele foi terminar a especialidade dele nos Estados Unidos e depois na França. E lá ele conheceu os cirurgiões que foram, na verdade, os criadores da técnica cirúrgica, que permite a correção das anomalias, das grandes anomalias craniofaciais em crianças, e que essa técnica foi desenvolvida com soldados que tiveram as faces esfaceladas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E ele foi lá estudar e aí se entusiasmou. Quando nós voltamos, ele já foi contratado pelo professor Zeferino Vaz, que estava começando a Unicamp, para organizar a disciplina de cirurgia plástica. Então, quando ele veio para cá, ele já conhecia um modelo de uma instituição que tratava, dentro do New York University Medical Center, que já tratava somente dessas crianças portadoras de anomalia. Então, ele trouxe a ideia para o Brasil, mas acreditou que precisaria um hospital específico para essa condição, que essa condição para ser operada num hospital geral, com muita demanda, seria praticamente impossível para a nossa população. E como não existia nada, nem sequer instrumentos cirúrgicos para operar esse tipo de anomalia, ele que começou tudo. Quer dizer, ele foi o grande iniciador das técnicas, inclusive internacionalmente, ele é considerado criador de muitas das técnicas, e também considerou que era necessário construir um hospital. E aí ele, juntamente com várias pessoas da sociedade, se reuniram e começaram a batalhar para construir o hospital. Agora, doutora Vera, esse projeto ele é financiado por convênio do SUS, mas também por outras fontes, como o Bazar, por exemplo. Qual que é a importância hoje desse projeto para manter também esse trabalho? Nós trabalhamos basicamente com o SUS, com uma população em vulnerabilidade social e que precisa dessas cirurgias, porque essas cirurgias são muito caras. E não seria possível que a população brasileira tivesse acesso a um tratamento completo se não fosse um hospital como esse. E como o SUS não cobre essas cirurgias, nós trabalhamos com inúmeros projetos, certo? Tem o projeto Adote uma Cirurgia de Crânio, tem as outras fundações que, de alguma forma, apoiam as nossas equipes interdisciplinares no trabalho de ortodontia, de odontologia, de odontopediatria, de fonoaudiologia, de psicologia, de psicopedagogia, e tem o Bazar, onde as pessoas dão aquilo que não precisam mais e nós arrumamos, vendemos e tudo que entra no Bazar vem para o hospital. Hoje representa 12% do nosso orçamento, o que é bastante. Então, eu acho que a comunidade inteira de Campinas, de alguma forma, está presente
nem que seja no quadrinho velho da sua casa que não quer mais, até um sofá, uma geladeira que vem aqui, é doado e esse dinheiro vem direto para o nosso hospital. E é esse conjunto de condições financeiras que faz o nosso hospital seguir em frente com seus projetos, progredindo, e há famílias que doam, famílias que têm recursos bastante importantes e que realmente abraçam a nossa causa, vêm conosco, sentem a importância e principalmente sentem que cada centavo que entra dentro desse hospital é tratado com o maior carinho para o bem-estar do paciente e para que ele tenha uma vida nova, uma vida de esperança e que cresça como um cidadão saudável, integrado, que vai cumprir o seu destino através da vida.